Salve, salve, galera do Terceirão! O Terceirão mais bonito do Colégio Adventista de Maringá. Tudo bem com você? E aí, como foram as férias? Deu para descansar um pouquinho? Deu para dar aquela respirada? Final do primeiro semestre não foi um primeiro semestre exatamente do jeito que nós imaginávamos, mas conseguimos vencer. Chegamos ao final do primeiro semestre, demos aquela respirada e agora, meu querido, minha querida, eu convido você para apertar os cintos e seguir diretão até o final do ano, porque agora o segundo semestre, então nós precisamos estar aí ligadões, aproveitando cada segundinho, aproveitando cada aula, para nos prepararmos para os testes que vêm pela frente. Não sei qual é o seu sonho, mas estou aqui na medida do possível para tentar ajudar você a alcançar esse sonho no que se refere às questões ligadas à filosofia. E para isso nós estamos discutindo a filosofia da ciência. Nas nossas primeiras aulas, eu apresentei o contexto ali de filosofia da ciência, a etimologia da palavra, falei também sobre essa importante revolução científica ocorrida ali no século XVII. E olha só, eu estou aqui vendo no fundo aqui a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, que é um símbolo do renascimento cultural, porque você não pode se esquecer que a revolução científica é um filhotinho do renascimento cultural. Todas aquelas transformações que sacudiram a Europa ali na transição do período medieval para o período moderno, mudaram não apenas a visão de mundo das pessoas, mudaram não apenas a religiosidade das pessoas, mas mudaram também o desejo de conhecer, a forma de conhecer. E buscando conhecer o mundo da maneira mais eficiente possível, buscando conhecer o mundo de forma racional, é que os seres humanos, valorizando a questão exatamente humana, com o humanismo, os seres humanos desenvolveram ali aquilo que nós vamos chamar de método científico. Na aula de hoje, nós vamos revisar um elemento importante que eu trabalhei com alguns de vocês na nossa última aula antes do recesso. Eu notei que alguns não estiveram presentes e por isso eu resolvi retomar essa aula para nós alicerçarmos algo que é bastante importante. Essa divisão aí entre a noção de empirismo e racionalismo. Porque existe essa discussão dentro da teoria do conhecimento, também dentro da filosofia da ciência. O que é o empirismo e o que é racionalismo. É importante que você domine este conceito. E é sobre ele que eu quero trabalhar um pouquinho mais com vocês na aula de hoje, a partir de dois grandes expoentes aí destes movimentos, ok? E na nossa aula anterior também, eu falei ali sobre a construção do método, né? Esse método científico que é composto por algumas etapas, algumas fases, a observação, a hipótese, a experimentação e a generalização. Mas hoje vamos concentrar, então, as nossas energias em diferenciar o empirismo e o racionalismo. E eu já quero começar entregando assim para você, de mão beijada, assim, ó, a principal ideia de cada um dos conceitos. Galera, sem fazer muito mistério, empirismo está relacionado àquilo que pode ser percebido através dos sentidos, a partir da experiência, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar. Então, isso é percebido de forma empírica. Daí a palavra empirismo. Ao passo que o racionalismo defende que algumas ideias elas são inatas ao ser humano e que os sentidos muitas vezes são enganosos, que as nossas verdades para serem descobertas, elas precisam ser descobertas a partir da razão e não a partir da experiência. A experiência é importante, ela tem o seu papel, mas todo conhecimento ele deve partir da razão. O que define de fato um conhecimento verdadeiro é a razão. Vamos analisar dois expoentes, um de cada uma dessas propostas aí, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Olha só, o primeiro aí, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do método científico é esse camarada chamado Francis Bacon, que viveu ali exatamente na transição do século XVI para o século XVII, entre 1561 e 1626. O Francis Bacon desejava criar, então, um sistema filosófico, um sistema de conhecimento que permitisse dominar, compreender para dominar a natureza. Porque ele afirmava que saber é
poder. Então, o que ele queria era conhecer a natureza, compreender a natureza, para dominar essa natureza, para explorar essa natureza. Nós percebemos que essa concepção de ciência, ela permanece até os nossos dias. É aquilo que nós vamos chamar de saber instrumental, ou seja, é um saber que serve para alguma coisa. Não é um saber por saber. Não é um saber para crescer intelectualmente. Não, é um saber com um objetivo específico. E geralmente esse objetivo específico está ligado a algo material. Isso é o que nós chamamos de saber instrumental. Ele serve, ele instrumentaliza. Ele serve para algo. E para alcançar essa mentalidade científica, o Francis Bacon, ele defende uma ideia bem interessante. Ele diz o seguinte, olha só, eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer o mundo através da razão, através da racionalidade. Eu vou seguir alguns passos, eu vou experimentar, porque é a experiência que me permite conhecer. Ele é empirista, fica claro isso para nós. Mas eu preciso me livrar de alguns ídolos. Ele vai nominar esses ídolos. Vamos ver então quais são os elementos que o Francis Bacon afirma atrapalham a nossa possibilidade de conhecer o mundo. Ele vai chamar de ídolos, então. Olha só, é importante nos livrarmos desses 4 ídolos. Galera, destaca isso no seu caderno. Isso aqui tem caído com grande frequência, cai em vestibular, cai no PAS, não só na UEM, em outros vestibulares também, os 4 ídolos de Francis Bacon. Estes 4 ídolos precisam ser eliminados do processo de pesquisa para que você consiga, de fato, alcançar o conhecimento. Então, quais são eles? O primeiro que ele destaca aqui é o ídolo de tribo. Ele diz o seguinte, olha, no decorrer do tempo, a humanidade ela desenvolveu uma série de opiniões, uma série de conhecimentos que muitas vezes não são fundados. Não existe um fundamento lógico para isso. E nós não podemos permitir que estes conhecimentos atrapalhem o nosso processo de pesquisa. Não podemos simplesmente tomarmos algo como verdadeiro, simplesmente porque há séculos, há milênios, a humanidade vem dizendo que funciona desta forma. Não podemos cair naquilo que nós vamos chamar de senso comum. Então, é isso que ele vai chamar de ídolo de tribo. Não é porque algo vem sendo feito a vida inteira da mesma forma que precisa continuar sendo feito desse jeito. Podemos inovar, podemos criar formas diferentes para fazermos a mesma coisa e desta maneira alcançarmos uma metodologia mais eficiente. Isso então é livrar-se do ídolo da tribo. Segundo elemento, o ídolo de caverna, o ídolo da caverna. Aqui o Francis Bacon alerta para os nossos preconceitos pessoais, as nossas crenças, as nossas intuições, aquilo que pode de alguma forma impedir que façamos algo necessário para o desenvolvimento científico. Então ele diz, eu não posso permitir que uma crença pessoal, eu não posso permitir que os meus valores pessoais atrapalhem esse processo de desenvolvimento. É claro, podemos concordar com isso ou não, mas essa é a ideia do Francis Bacon. Nada pode impedir o desenvolvimento da ciência. Galera, a filosofia da ciência está aqui exatamente para discutir com essas questões. Você concorda com isso? Você acha que nada pode atrapalhar o desenvolvimento científico? Ou será que existem alguns elementos que precisam ser levados em consideração? Então, neste ponto aqui, o ídolo de caverna, ele diz o seguinte, não posso permitir que as minhas crenças, que os meus preconceitos atrapalhem a pesquisa. Terceiro elemento, o ídolo de mercado. Aqui ele começa a destacar algo que vai ser trabalhado posteriormente por filósofos ligados à linguagem. Ele diz o seguinte, olha, durante um processo de pesquisa, temos que tomar muito cuidado com as palavras, escolher muito bem cada uma das palavras utilizadas e, se preciso for, criar termos para designar com exatidão cada um dos elementos das pesquisas na qual eu estou trabalhando. Então, não posso cair no ídolo de mercado, generalizar demais, fazendo com que a minha pesquisa seja muito superficial. Preciso trabalhar cada elemento com bastante precisão e, por isso, tenho que tomar muito cuidado com cada uma das palavras que eu estou utilizando. Quarto elemento, o ídolo de teatro, aquela ideia de pensamento tradicional. O pensamento tradicional, ele vai chamar de ídolo de teatro. Por exemplo, neste período, era muito comum ainda você ter pessoas que acreditavam no heliocentrismo, no geocentrismo. Por quê?
Quem propôs, primeiramente, essa ideia do geocentrismo foi o grande filósofo Aristóteles. Aristóteles, é óbvio, sempre foi muito admirado. Muitas das suas ideias filosóficas permanecem até os nossos dias e são muito utilizadas. Agora, ele é um homem que viveu lá antes de Cristo. Será que ele sabe tudo? Será que ele tinha a possibilidade de conhecer tudo? Galera, eu tenho certeza que se Aristóteles tivesse vivido durante o período medieval, ele mesmo teria questionado suas próprias ideias. Porque dentro da sua realidade, ele fez algo incrível para aquele momento. Só que o grande problema é que as pessoas agora, avançando no tempo, continuavam mantendo aquela percepção de Aristóteles. Por quê? Porque o Aristóteles disse. Então, de repente chega alguém e fala assim, olha, eu fiz algumas observações e eu estou achando que a Terra não é o centro do universo, não. Estou achando que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E alguém fala assim, isso é um absurdo, onde já se viu? Você está querendo se achar melhor do que Aristóteles? E é aqui que o Francis Bacon destaca o ídolo de teatro. Não podemos permitir que simplesmente porque alguém no passado disse algo ou construiu um tipo de conhecimento, não podemos permitir que isso nos impeça de avançar. Beleza, ele disse isso, vamos questionar, vamos trabalhar e vamos ver se isso de fato se comprova ou se de repente eu tenho uma nova luz para trazer no que se refere a este fato. Então, estes são os 4 elementos, 4 ídolos aí que precisam ser trabalhados de acordo com Francis Bacon e deixados de lado para que a sua pesquisa possa fluir com mais sucesso. Ídolo de tribo, ídolo de mercado, de caverna e de teatro. Legal? Avançando então, eu quero apresentar para vocês o outro lado da moeda. Falei sobre um grande filósofo empirista que neste processo de desenvolvimento, lembra galera, estamos nesse contexto aí do desenvolvimento do método científico. Falei sobre o Francis Bacon, quero falar agora sobre o René Descartes. René Descartes que viveu aí também nessa passagem do século XVI para o século XVII, entre 1596 e 1650. O René Descartes, ele era racionalista. Ele afirmava o seguinte, olha, não dá para confiar plenamente nos nossos sentidos, porque os nossos sentidos, eles são enganosos. Eles são enganosos. Muitas vezes eu acho que uma tonalidade é verde, o outro acha que a tonalidade é azul. Ora, não estamos nós dois observando a mesma cor? Como eu posso que é azul e ele achar que é verde? Como isso pode acontecer? Então, dentro desse contexto aí, o René Descartes ele vai dizer o seguinte, olha, existem algumas ideias que elas estão na nossa mente e nós devemos buscar essas ideias. Então, por isso ele é chamado de racionalista. Ele acredita, assim como Platão, ele acredita na existência de ideias inatas, ideias que já nascem com o ser humano. Posso te dar um exemplo de uma dessas ideias, a ideia de perfeição. Inclusive, é exatamente esse pressuposto que o René Descartes utiliza para falar, para comprovar, né, na sua visão, a existência de Deus. Porque ele diz o seguinte, olha, eu sou imperfeito, certo? Eu sou um ser imperfeito. Mas existe dentro de mim uma ideia de perfeição. Embora eu tenha dificuldade para explicar o que é a perfeição, ela existe dentro de mim. E agora eu te pergunto, eu sou perfeito? Não, eu não sou perfeito. Então, se eu não sou perfeito, como é que eu consigo conceber a ideia de perfeição? Porque algo perfeito é superior a algo imperfeito, não é? Algo perfeito é superior a algo imperfeito. E eu sou imperfeito. Eu só consigo conceber coisas que são menores do que eu. Eu jamais vou conseguir conceber algo que é superior a mim. Então, se eu não posso conceber por mim mesmo algo que é superior a mim, e se eu sou imperfeito, então não há a menor possibilidade de eu conceber a ideia de perfeição. Se essa ideia existe em mim, é porque ela é anterior a mim. E ela foi colocada em mim por um ser perfeito. E que ser seria esse? Na visão de Descartes, Deus. Mas como é que isso prova que Deus existe? Olha, se ele é perfeito, ele tem que existir. Porque se ele não existisse, ele não seria perfeito. E se a ideia de perfeição existe, é porque existe um ser perfeito. E esse ser seria Deus. Então, alguns podem pensar assim, nossa, que viajadão. Mas o racionalismo, ele precisa exatamente desse exercício de reflexão.
Por quê? Porque ele se fundamenta na ideia e não na experiência. Quando você se fundamenta na experiência, talvez seja mais fácil de você, até para eu dar exemplo para vocês de coisas materiais. Mas nós estamos falando aqui de racionalidade, de questões racionais. Beleza? Então, principal obra do René Descartes, eu vou destacar o discurso do método. E um elemento importante que ele vai contribuir aí para o desenvolvimento do método científico é a dúvida sistemática. O que é isso? Ele diz o seguinte, olha, todo conhecimento só pode ser construído a partir de dúvidas, conhecimentos verdadeiros. Como é que eu vou conseguir ter plena consciência de algo, se algo é verdadeiro ou falso? A partir do momento em que eu começo a duvidar daquilo. Ele começa, essa ideia do Descartes é interessante, porque ele começa a desenvolver esse método através da sua própria existência. Ele começa a perceber assim, bom, se eu não posso confiar nos sentidos, como eu posso ter certeza de que o meu braço existe? Por quê? Eu digo que o meu braço existe porque eu consigo observá-lo, eu estou olhando para ele, eu consigo senti-lo. Mas quem me garante que esses sentidos eles são de fato verdadeiros e não são enganosos? Então ele começa a duvidar agora. Por quê? Veja, não é que ele está dizendo que o braço não existe, mas ele quer descobrir através da razão que o braço, ele quer encontrar uma forma racional para explicar que o seu corpo existe. E até mesmo que ele existe, que ele não é um programa de computador, Matrix se inspira nessas ideias do René Descartes. E aí ele vai pensando, ele vai desconstruindo tudo até que ele chega em um ponto que não dá para sair dali. Ele diz o seguinte, olha, eu posso duvidar da existência do meu corpo, mas eu não posso duvidar de uma coisa, que eu estou pensando. Porque eu sinto, eu sei que eu estou pensando. Então, se eu estou pensando, então é porque eu existo. Eu posso não ter certeza de que o meu corpo existe. Ele ainda propõe a ideia de um gênio maligno que talvez esteja enganando. Existe um cérebro dentro de uma cuba e tudo está sendo ali, todo pensamento está existindo dentro daquele cérebro, e aí existem sentidos que fazem imaginar a construção de um corpo e tal, uma coisa muito louca. Mas ele diz o seguinte, de uma coisa eu não posso duvidar. Eu não posso duvidar da minha existência enquanto pensamento. Porque se eu estou pensando, então eu existo. O meu pensamento existe. Por isso que ele diz essa frase aqui, ó, cogito ergo sum. E ele define o homem como um res cogitan, ou seja, um ser pensante. Só para esclarecer esse detalhe, a partir do momento em que ele concebe a ideia de Deus, de acordo com aquela argumentação que eu citei para vocês anteriormente, ele descarta também essa ideia do gênio maligno. Ele diz o seguinte, se Deus é perfeito, ele tem que ser bom. Se ele é bom, ele não pode estar me enganando. Então, o meu corpo é real e as coisas que eu consigo observar, elas são reais também. Mas perceba, ele construiu essa lógica a partir da racionalidade. E aí, galera, eu quero sistematizar isso aqui para vocês, essa proposta do René Descartes. De que forma? Olha só, esse é o método cartesiano. Nós vamos dizer o seguinte, o René Descartes vai afirmar que para você construir conhecimento, você precisa começar duvidando. Então, a primeira regra é duvide. Duvide de tudo. E aí o que acontece? Aquilo que for indubitável merece ser pesquisado. Então, o primeiro ponto é, você coloca nesse funil aqui o quê? Tudo aquilo que passar pelo funil da dúvida. Então, olha só, duvidou? Eu não tenho plena certeza que é real? Então, não passou pelo funil. Passou por esse funil? É indubitável? Eu jogo para cá. Olha só, então é algo que eu jogo para cá. E aí o que acontece? Eu pego esse elemento e vou dividi-lo agora em diversas partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Essa é a segunda etapa do método cartesiano. Segunda etapa é o momento de fazer a análise. E como é que eu vou fazer essa análise? Do mais simples para o mais complexo. Ó, isso aqui fica até uma dica para você fazer questões de vestibular aí, não é verdade? Sai dos mais simples, elimina já os mais simples e depois você vai para os elementos mais complexos. E, finalmente, você vai fazer aqui uma enumeração e uma revisão da análise feita anteriormente. Dessa forma, você consegue conceber o conhecimento. Percebeu? Então, primeira etapa, vamos de novo. Eu começo a duvidar. Aquilo que tem dúvida, eu já descarto. Aquilo que passa por esse primeiro funil, como algo verdadeiro, eu venho para cá. Divido em partes, analiso do mais fácil para o mais difícil e, finalmente, então, eu faço uma revisão e uma enumeração de tudo aquilo, de todas as conclusões
que eu cheguei a partir da minha pesquisa. Legal? Meus queridos, chegamos então ao final dessa aula. Apresentei para vocês aí o empirismo e o racionalismo com o Francis Bacon e o René Descartes. Na próxima aula, nós continuamos então falando sobre filosofia da ciência. Um grande beijo no seu coração e eu te espero lá. Tchau!